Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem dizer amém? Por favor, tome o seu assento. Deus abençoe os queridos irmãos. Desejo confessar aos irmãos que o meu coração ainda está fervendo de alegria, de júbilo, regozijo, salta dentro do meu peito. Por isso estou vivo, estou de pé. Meu coração ainda está pulsando. E o motivo deste pulsar de alegria, nosso culto de ontem, muito feliz pela vida do nosso irmão Lucas. Lucas, Deus te abençoe, querida. Feliz por sua vida, a maneira como Deus vem cuidando deste lugar, de cada um de nós. Feliz pela chegada da irmã Eliandra. Deus te abençoe, querida, com sua família. Diga ao seu esposo que ele já mora no meu coração e no meu joelho. Feliz de saber que o departamento dos idosos está chegando na sua confraternização, que os nossos queridos decanos, o Senhor tem guardado eles. Feliz de saber que esta igreja está orando pelo nosso irmão José Mendes. O irmão José Mendes não está aqui, ele não veio na escola dominical, pediu oração. Feliz de saber que nós oramos uns pelos outros. Feliz de saber que os nossos saxofonistas estão aqui, louvando ao Senhor. Éramos apenas um saxofone, somos 3, teremos 4, teremos violino, teremos trompete. Glória a Deus, teremos flautas. Feliz de saber que nessa casa existem irmãs do círculo de oração que oram por vocês e que oram por mim. Feliz de saber que nesta casa temos obreiros que mesmo que a máscara e o óculos atrapalhem, eles ficam de pé e não saem do seu lugar. Feliz de saber que temos um departamento infantil onde queridas irmãs se disponibilizam para doar o seu tempo e o seu talento para cuidar das nossas crianças. Feliz em saber que temos um fotógrafo profissional. Até eu fiquei bonito nas fotos. Esse é milagre. Feliz em saber que a mocidade está se reunindo. Feliz em saber que eles têm momentos que podem se assentar e dividir uma pizza. Saber que há momentos que os nossos jovens também buscam a Deus em oração. Saber que na última confraternização que eles estiveram juntos, que foi a primeira sob nossa gestão, e o desejo que nasceu no coração deles, Jesus tomou este lugar com o Espírito Santo. Deus salvou almas, 2 jovens. Feliz em saber que nós temos distintas irmãs carinhosamente na nossa recepção, que ali nos recebem com um sorriso e muito educadas, fazem nota dos nossos pedidos de oração. Feliz em saber que famílias que congregam em Chácara Inglesa estão retornando para a casa do Senhor. Feliz em saber que quando eu dobro os joelhos nesse lugar, a laje, o telhado e as paredes não impedem a minha oração de chegar no céu. Feliz em saber que eu posso usar este púlpito e abrir a Bíblia e pregar o Evangelho de Cristo, Senhor. Feliz em saber que o Espírito Santo está curando neste momento. Feliz em saber que crentes serão batizados com o Espírito Santo neste lugar. Feliz em saber que famílias serão restauradas em nome de Jesus. E o que estava longe vai voltar para perto. E o que estava triste vai ser alegre. E o que estava caído, o Senhor vai levantar. Porque esta obra não é minha, essa obra é dele. O que ele precisa é de homens e mulheres com coragem para dizer que ele faz. E eu estou aqui para dizer, ele faz. E ele está fazendo agora, por nossas vidas, por nossas famílias, pelo meu e pelo seu lar. Pelejando as guerras que eu e você não poderíamos ganhar, ele ganha por nós. As batalhas que nós não poderíamos batalhar, ele as ganha por nós. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 16, versículo de número 18. O Senhor Jesus dialogando com os seus discípulos. Ele está em determinada região de Cesareia de Filipe, e ele está desejoso de saber o que os homens mencionam a seu respeito. Um diálogo com seus discípulos,
ele roga e pergunta aos homens: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Os seus discípulos, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és profeta. E o Senhor Jesus devolve, dentro do mesmo questionamento, a mesma pergunta aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis que sou? Nós poderíamos parafrasear e trazer para hoje o presbítero Eduardo, o presbítero Isaías, pastor Jefferson, pastor Daniel Salustiano, evangelista José Antônio Gregório, o Senhor perguntando à igreja de Chácara Inglesa: e vós, membros da igreja de Chácara Inglesa, quem vós dizeis que eu sou? Nós poderíamos aqui ter uma lista imensa de adjetivos para exaltar ao Senhor, mas a postura que o Senhor quer de nós na nossa resposta é a resposta de Maria, em vez de Marta, preocupada, esbaforida com as coisas da vida. E a resposta nesse culto, nessa noite, todos nós, num mesmo coral, nós diríamos como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos nós poderíamos unir as nossas vozes, desde as nossas crianças que aqui louvaram o nome do Senhor, ao mais decano e experiente servo de Deus desta casa, e no mesmo coral nós diremos: tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és o guarda de Israel, tu és a nossa rocha, tu és a nossa esperança, tu és a raiz de Jessé, tu és a resplandecente estrela da manhã, tu és o lírio dos vales, tu és a rosa de Saron, tu és o perfume do jardim de Deus, tu és o encanto da minha alma, tu és o meu sol da justiça, tu és o meu escudo e baluarte, tu és o meu Deus em quem confio, tu és a minha salvação. Quantos adjetivos poderíamos dizer ao Senhor? O Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Interessante que por aí, infelizmente, alguns dogmas foram criados em cima deste texto, numa hermenêutica equivocada, onde entendem que sobre a figura de Pedro e a pessoa de Pedro, a igreja seria edificada, e alguns, equivocadamente, conscientes do seu equívoco, perseveram neste dogma, dizendo que o pai da igreja é Pedro. Eu vim de lá e aprendi o correto no Evangelho ao me converter aos 16 anos de idade, que a principal pedra de esquina, o fundamento da igreja, não é Petros, fagulha, pedregulho, fragmento de rocha. A principal pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, o fundamento da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. É o Filho do Deus vivo, o Filho do homem. E ele pergunta: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E quando ele ouve a resposta de Pedro, e nós que hoje temos pleno conhecimento desta revelação, também podemos dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Cremos e confiamos que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então o Senhor Jesus, diante desta afirmação, na pessoa dele, ele, o Cristo, o Filho do Deus vivo, na pessoa dele, o eterno Salvador, ele disse: sobre esta rocha, Petros, tu és pedregulho, tu és fragmento da rocha, mas sobre esta rocha, aí nós temos um segredo da língua portuguesa: essa Bíblia, esta Bíblia, essa pedra, esta rocha. E a hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, temos alunos da academia do curso de Direito, e lá eles também têm aula de hermenêutica, estão nesse recinto. E a hermenêutica é a interpretação e a arte de se interpretar textos com coerência e coesão. Você lê uma interpretação e uma aplicação de mesócrases, ênclises, anáforas e catáforas. Nós temos alguns jovens fazendo prova hoje do Enem, e tem essas palavras aí, não é língua estranha, é língua portuguesa. Anáforas e catáforas, ênclises, mesóclises. E o Senhor Jesus, rico em sabedoria,
Ele sabe usar muito bem isso e a hermenêutica, essa pedra, esta rocha. Jesus estava falando dele mesmo. E sabe por que estamos aqui nesta noite, igreja de Chácara Inglesa? Com licença. Estamos sobre a rocha que é Cristo. Quantos estão sobre a rocha que é o Senhor Jesus? A Bíblia nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Permaneça no Senhor, virão ventos, chuvas, virão tempestades, e o crente de Chácara Inglesa, firme, de pé, com o queixo erguido, não como prepotência, mas como um soldado de Cristo cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que no dia mau podeis resistir tudo e ficar firmes. Firmes. Nenhum vento vai abalar os crentes de Chácara Inglesa. Os crentes de Chácara Inglesa estarão firmes no Evangelho de Cristo, sobre a rocha Cristo Jesus. E quantos concordam com isso, pode dizer amém. O que é ligado aqui é ligado lá. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Eu levanto a minha mão direita como obreiro e ministro do Evangelho, despenseiro da casa de Deus. A Bíblia diz que dos seus anjos ele faz labareda de fogo. Que Deus abra os seus olhos e veja os homens deste púlpito como labaredas de fogo. E na autoridade do Espírito Santo, na autoridade que o próprio Evangelho me concede, como ministro de Deus, eu levanto a minha mão e digo: nenhuma obra de feitiçaria alcançará a tua casa. Nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Fizeram covas para cairmos dentro. O Senhor nos livrará e eles cairão. Fizeram armadilhas e laços de passarinheiros, nós escaparemos como os pássaros e exaltaremos o nome do Senhor. E se você crê nesta palavra, receba para a sua casa, para a sua família, de Deus o livramento, e você ficará firme. E por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus disse nesse texto: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele. Eu sou dele. Vocês são dele. O círculo de oração é dele. As famílias de Chácara Inglesa são dele. Músicos desta casa, vocês são dele. E o diabo não vai nos tocar, porque somos dele. E eu creio nesta palavra. Armadilhas do inferno já vieram contra a minha casa, ao ponto de levantarmos de madrugada e percebermos perturbações espirituais, ter visões espirituais. E Deus desperta os crentes para orar, porque o inferno jamais vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E você faz parte desta igreja, você é vitorioso porque Ele peleja por você. Diante desta palavra, diante desta verdade, diante dessa afirmação, o apóstolo Paulo vai deixar isso claro lá em Efésios, capítulo de número 1, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 19 ao 23. Vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo. Gálatas, Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 23. A qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o se assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Eu me lembro, não separei esse texto, mas me veio ao coração a lembrança
da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, o capítulo de número 2, dos versos 2 a seguir, quando o apóstolo Paulo, orientando a amada igreja que está em Filipe, vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se e esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele deixou a sua glória. E da forma de homem, o texto Paulo vai dizer, e como homem se fez servo. E como servo obediente, obediente até a morte. E eu me lembrei do texto de ontem que falamos de Isaías. Ele como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E como servo obediente, levado até a morte. Morte de cruz. Mas o apóstolo Paulo continua escrevendo. E nessa noite a igreja de Chácara Inglesa relembra disto. Pela autoridade do Espírito Santo. Mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome dele, todo joelho se dobrará na terra, no céu, debaixo da terra, e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos querem confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Antes do Senhor Jesus ser crucificado e sepultado entre os ricos, para cumprimento de uma profecia, porque um profeta disse que ele seria sepultado entre os ricos em um sepulcro que nunca foi usado. E esta profecia foi uma profecia séculos antes dele nascer. O Senhor Jesus, dependurado no madeiro, expirou para cumprimento da profecia, morreu no meu e no seu lugar. José de Arimateia foi até o governador e pediu: permita-me que eu retire o corpo daquele que pendurado no madeiro expirou na minha sepultura. Eu sou príncipe judeu, eu sou rico, eu tenho um sepulcro que ninguém nunca usou, permita-me. Aí ele não sabia, mas estava se cumprindo uma profecia. Assim como se cumpriu uma profecia que disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. O ladrão da direita, quebraram-se-lhe as pernas com uma marreta, quebraram o fêmur, quebraram a perna para que o corpo se debruce sobre ali o próprio pulmão e morra de asfixia, porque eles estavam dependurados também pelos seus braços, e sem o apoio das pernas, o peso do crânio e do tórax se curva sobre o pulmão e morre de asfixia, porque não consegue respirar. O ladrão da esquerda teve também as suas pernas quebradas, mas quando o algoz romano, na cruz do meio, levantou uma marreta antes de quebrar os ossos, o salmista Davi disse: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então o soldado fura o seu lado e saiu água, cumprimento de profecia. E Jesus é tirado do madeiro, é colocado num sepulcro entre os ricos. José de Arimateia disse: eu sou príncipe, eu sou rico, tem um sepulcro reservado, e ninguém utilizou, e para cumprir a profecia, Jesus é colocado entre os ricos no seu sepulcro. Passaram-se 3 dias, era necessário que Cristo morresse, era necessário que Cristo ressuscitasse. Por quê? Porque a igreja que ele prometeu em Mateus, que nós lemos, capítulo 16, e o verso que lemos, que as portas do inferno, veja que o verbo estava no futuro, edificarei. Jesus ainda estava vivo. A igreja só seria edificada após a sua ressurreição. Por isso Paulo vai escrever aos Efésios que ele está acima de todo potestade, de todo principado. Jesus está acima de todo poderio bélico, poderio humano. O Senhor Jesus está acima do iene. O Senhor Jesus está acima do dólar. O Senhor Jesus está acima do euro. O Senhor Jesus está acima da libra. O Senhor Jesus está acima do peso do ouro. O Senhor Jesus está acima do preço da prata. O Senhor Jesus está acima do preço do Bitcoin. O Senhor Jesus está acima do valor
valor do barril de petróleo. O Senhor Jesus está acima dos preços das ações dos Estados Unidos, das bolsas de valores. O Senhor Jesus está acima de todo o tesouro desta terra. Ele está acima de todas as coisas, sentado num trono de glória. E a igreja de Chácara Inglesa sabe disso e exalta o seu nome. E por que foi necessário ele morrer? Para que eu e você fossem salvos pelo sacrifício dele. Porque foi necessário ele ressuscitar. Paulo ensinando a igreja, com licença, vou ficar mais afastado aqui. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele, esse mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, vos ressuscitará naquele dia. Quantos creem nessa palavra? Escute-me. Aqui nós temos não apenas uma plateia. Quando nós fazemos uso do púlpito Obreiros de Chácara Inglesa, nós estamos falando com a noiva. Com temor e tremor, olhos dirigidos à minha pessoa. Quando eu olho para vocês, muitos olhos estão de encontro a mim me ouvindo, e o meu coração cheio de temor e tremor ao que o Senhor colocou no meu coração para transmitir. Eu não venho falar de filosofias e de conhecimento humano. Eu quero me expressar como Paulo. Eu quero pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque diante de mim não é uma plateia. Diante de mim estão vidas que foram compradas pelo preço de sangue na cruz do Calvário. Diante de mim está a igreja do Senhor. Diante deste púlpito, diante desta palavra, está uma igreja que foi comprada por um alto e precioso sangue. Um povo zeloso e de boas obras. Não fomos comprados por ouro e por prata, nós fomos comprados pelo preço de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então falar a vós é falar com ousadia do Espírito Santo. E diante de mim está a noiva do Cordeiro, a amada, aquela que é a menina dos olhos de Deus, o Israel espiritual do Senhor, do qual eu e você fazemos parte. Nós somos a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Pedro, na sua epístola, vai dizer que o diabo, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao nosso derredor. Mas ele não pode, porque nós somos propriedade de Deus. Em nós temos um selo, selo do Espírito Santo, e está assim: propriedade do Deus vivo. O diabo está esperando pegar a mim e a você, mas ele não pode. E a Bíblia diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Sabe o que tem na minha e na sua vida? Um selo do Espírito Santo. Propriedade de Deus, é propriedade do Deus vivo, é propriedade do Deus Altíssimo. E o inimigo vai bater em retirada, porque a igreja do Senhor vai prosperar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu estou dizendo isso com ousadia do Espírito Santo, crendo nesta palavra, que nós vamos experimentar, viver, testificar, anunciar, propagar o que Deus vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus. As portas desta casa estarão abertas para aqueles que saíram dos prostíbulos subirem essas escadas. Aqueles que estão naquele bar aqui à esquina próximo de nós. Aqueles que buscam prazeres da vida nas madrugadas, nas drogas,
no álcool, na prostituição, na ilusão de filosofias orientais e meditações de karmas, de acender velas e sacrifícios de animais. Pobres e ignorantes não conhecem o Evangelho, mas nesta casa, o Espírito Santo que aqui está, vai libertar, curar, renovar, transformar, e nós vamos ouvir testemunhos. Eu era um perdido pecador, hoje eu sou um pecador salvo pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Esse lugar aqui é chamado de hospital de almas. Este lugar aqui será conhecido onde Jesus liberta. Espírito imundo vai sair em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade sairão em nome de Jesus. Espírito de morte, de suicídio, desejo de se matar, sairá em nome de Jesus. Espírito de possessão, espírito da depressão, espírito da vida e de sair do pânico, síndrome do pânico, vai sair em nome de Jesus. E nós usufruiremos, seremos usufruto da saúde que o Espírito Santo de Deus derrama. Receba a saúde do Senhor, saúde física, saúde para a tua alma, saúde para a tua mente, e seja repleto do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Crianças geradas nos ventres das mamães, recebam perfeição do Senhor. Não teremos nenhum feto acéfalo. Não teremos nenhum feto com deficiência renal. Não teremos nenhuma gestação de mamães nesse recinto, proibidas por enfermidades. As mamães que desejam o ventre aberto, recebam do Senhor saúde para gerar filhos perfeitos, para que avós embalem os seus netos nos braços. Receba saúde em nome do Senhor Jesus, e que todo espírito de enfermidade bata em retirada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Poder manifestados em Cristo. Versículo 20 de Efésios 1, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-se assentar à destra de Deus nos céus, acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Deixa eu aproveitar esse versículo nos poucos minutos que me restam. Escute-me, por favor, e você que me vê pela internet, nos acompanha nas redes sociais. Saímos numa determinada viagem com o CMU para uma determinada cidade do interior de São Paulo para pregar o Evangelho. Fomos em jejum e orando. Chegamos no ginásio daquela cidade, fomos recepcionados pelo círculo da oração daquela cidade. Eles reservaram o ginásio para o trabalho. 5 da manhã chegamos lá. O que fomos fazer? Eles haviam preparado café da manhã para nos recepcionar. Eu disse, ninguém vai tomar café ainda. Nós estamos de propósito de jejum. Dobramos o joelho no chão gélido de cimento daquele ginásio e oramos das 5 até as 6. Entregamos jejum, porque na viagem toda, 5 horas de viagem da madrugada, nós saímos daqui meia-noite, chegamos lá às 5 da manhã e continuamos em jejum e oração. Deus me mostrou, através de um servo dele, numa profecia na praça pública, porque nesta oração que nós chegamos, entregamos o jejum, eu orei. Vou pedir licença de novo. Meu Deus! Saímos de São Paulo não para um passeio turístico. Essa foi a minha oração, de joelhos naquele ginásio. Nós viemos aqui com só propósito, anunciar a Tua palavra, o reino de Deus. Senhor, que as portas das casas se abram, que as janelas se abram e peçam para entrarmos para orar. Que os perturbados, endemoniados, possessos, que os oprimidos se acheguem no culto e se entreguem e encontrem no Senhor libertação para as suas almas. Cura os enfermos, Senhor. Usa os teus servos. Propaga o teu nome e glorifica o teu nome nesse lugar. Deus ouviu a oração. Eu orei assim. Eu estava lá, fui eu que orei assim. E estou dizendo isso para aumentar a sua fé.
Tomamos café, entregamos jejum, folhetos, caixas e caixas de folhetos. Separamos os grupos, jovens, círculo de oração, formamos 4 grupos. Cada um para um lado, um foi para o cemitério, outra região, outra região, outra região. Foi nessa cidade que eu entrei num campeonato de truco, num bar, mais de 50 homens jogando truco, troféu. O dono do bar lá, eu pulei dentro do bar. Bom dia, senhores! Trago-vos boas novas. Um moço vindo de São Paulo, que sou eu, cheguei para trazer a palavra do Evangelho. E é um prazer interromper esse jogo de truco, porque eu já virei cambalhota em cima de mesas de bar e fui campeão, primeiro lugar na cidade onde eu morava, no bairro onde meu pai era dono de bar. Mas hoje eu sou um crente e sei que campeonato de truco não alegra a alma, mas eu trouxe uma notícia dos céus. Eu sabia o que era jogo de truco, eu fui campeão de campeonato de truco. Mas isso aqui mudou a minha vida, Evangelho de Cristo. Para nossa alegria, Rafael e Vitória, quando nós saímos daquele campeonato de truco, continuamos evangelizando, chegamos em algumas esquinas. Eu e o meu abacate de 6 cordas, meu violão era verde, parecia um abacate. Ao concego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. De repente uma janela se abriu. Crente, pois não, você ora na minha casa? Sim, senhor. Aí abriu outra janela. Crente, sim, senhor. Você ora pela minha filha que está com febre? Pois não, oramos, Jesus curou. E abre porta, e abre janela, e vai lá. Os meninos que estão aqui, Felipe e Mateus, fiquem de pé, por favor. Pedro, Gustavo, fiquem de pé, por favor. Caio César, lá na House Mix, 1,83 m, o caçula. 3 meninos. Nós estávamos nesse lugar. Nenéns, eram nenéns. O Caio era projeto de Deus, nem existia ainda, mas Deus já estava reservando para ele um mistério. Pode se assentar, queridos. Assim como as crianças que nós oramos aqui, por elas, meus meninos iam para a vigília. Sabe o Moisésinho, onde neném dorme? E o povo dando glória. E eles dormindo. Cresceram em vigílias com o pai e com a mãe. Cresceram com o pai sentado no púlpito e a mãe com eles ali. Fique aqui, seu pai está no púlpito. Não precisou de iPad, de brinquedo, não precisou de pipa, não precisou de peão e nem de carrinho. E estão vivos, estão aqui, ó, mais bonito do que eu. Fala inglês, é tudo abençoado, é tudo crente. Fala língua estranha, mais alto que o pai, mais cabeludo que o pai, mais bonito que o pai. E são crentes. Nenhum se perdeu, porque a mãe... Me chame de doido, porque eu sou doido mesmo. Lembra do ginásio que eu orei, portas se abriram? Deus responde oração, obreiros. Vou continuar meu testemunho, que as horas se avançam. Terminou os folhetos, voltamos. Culto na praça à noite. A Valéria com carrinho de bebê. Era o Pedro no carrinho de bebê. O Felipe já era menininho. 4 anos de diferença entre eles. Um moço desceu daquele local do púlpito, de frente com o Banco Bradesco e a prostituta da Babilônia. Os irmãos sabem muito bem. Ali no coreto do interior. Aí lá vem o irmão. Meu servo! Falando comigo. Falei, Senhor, o homem que tu me pediste está do outro lado da rua te esperando. Eu falei, Jesus, eu vou lá. Valéria, fique aqui. Atravessei o coreto, atravessei a praça, atravessei a rua. Um homem de 1,80 m, 1,82 m, vestido de brancos, todo de branco, terno branco, chapéu branco. Olhou para mim com aquele físico de gafanhoto. Foi você que mandou vir aqui? Eu olhei para o lado, ele está falando comigo. Falei, pois não. Sabe quem eu sou? Desculpe, não sei não. O senhor não se apresentou ainda. Eu vou dizer quem eu sou. Pois não. Aí um obreiro daquela igreja saiu correndo, igual Marta e Maria.
pastor Júlio, irmão Júlio, não era pastor, era diácono na época. Irmão Júlio, pelo amor de Deus. Eu falei, pois não, irmão, o que foi? Você não sabe quem é ele? Eu falei, diz aí não, ele está tentando dizer e o Senhor me atrapalhou. Ele é satanista. Ele está aqui nessa cidade, tem templos de Umbanda que é tudo dele. Ele come carne de cadáver. Ele bebe sangue de animal. E o homem lá parecia um boi bravo. Aí eu falei, ele falou, muito prazer. Então você disse para eu vir aqui, eu vim. Lembra da minha oração? Deus, manda os perturbados, Senhor. Poder. Bíblia. Manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à destra de Deus. Está acima de todo principado, acima de toda autoridade, acima de todo poder e domínio, diante de todo nome que se nomeia. Aquele homem se apresentou e se nomeou. Eu sou satanista, bebo sangue de animais e como carne de cadáver. E você quem é? Aí eu me apresentei, falei assim, eu sou crente, lavado no sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo. Meu nome está escrito no livro da vida. Aí o obreiro que veio correndo, disse, pastor Júlio, irmão Júlio, que eu estava profetizando já. A filha dele de 15 anos, tem 2 semanas que morreu do coração. Aí eu peguei aquela notícia, falei assim, homem, que se intitula servo dos demônios e dos espíritos, a tua filha que morreu do coração, tem poucos dias, pela notícia que este meu irmão me trouxe, deixe-me lhe te dizer, a minha mãe teve um derrame cerebral, parou o rim, teve infarto, o seu coração parou por 10 minutos, mas o meu Jesus trouxe ela à vida. Se tu conheceres o meu Jesus, ele teria poupado a sua filha. Quando eu levantei a mão e falei Jesus pela segunda vez, ele caiu no chão estribuchando, desesperado, endemoniado, mas eu levantei as mãos e disse, em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome que está acima de toda potestade. Quando o pastor Moisés fez o apelo, o pastor Moisés Matos, de saudosa lembrança, naquela noite foi ele que pregou, mas na minha oração eu precisava estar disponível para Deus e encontrar com aquele satanista. Quando o pastor Moisés fez o apelo, a primeira alma que aceitou Jesus foi ele, agora crente, com a vida mudada. Naquela noite 40 almas aceitaram Jesus, entre elas 12 crianças. Dá licença, eu estou sobre a rocha, eu estou sobre a rocha, eu estou sobre a rocha. Poder de Deus, poder de Deus, para todo o que crê. Eu fico com esta palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Chácara Inglesa. As portas do inferno. E eu prego isso, Paulo, com toda a certeza do meu coração e ousadia, neste púlpito e fora deste púlpito, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você crê, fique de pé comigo, em nome de Jesus. Não estou falando de experiências dos outros, estou falando de experiência vívida. Eu, por misericórdia de Deus, tive tal experiência. Eu percebi e vi, entre esse aspecto, outras inúmeras vezes, que Deus usou de misericórdia e me fez um instrumento na mão dEle. Só que eu preciso dizer algo. Eu estou olhando para instrumentos de Deus aqui nesta noite. Eu estou vendo ferramentas de Deus aqui nesta noite. Eu vejo jovens, ferramentas de Deus. Eu vejo os músicos desta casa como instrumentos de Deus. Eu vejo as irmãs do círculo de oração desta casa como instrumentos de Deus.
Eu olho os obreiros desta casa, são ferramentas de Deus. Eu olho as famílias de Chácara Inglesa, são bênçãos, instrumentos de Deus sobre a tua vida. Eu quero dizer em nome de Jesus: praga alguma chegará à tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não vai faltar o pão na tua mesa, vai ter saúde, Deus vai abrir a porta. É a sua formação acadêmica? É o que você quer, Deus vai abrir. Escute, em nome de Jesus, as portas, os ferrolhos estão sendo quebrados, correntes estão caindo, pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome, que é sobre todo nome. No nome de Jesus, o que você precisa no seu lar, receba agora, em nome de Jesus.